Oi, tudo bem? Esse é o 7º episódio do A Economia Bem Entrevista. Esse programa é que a gente convida a gente que está envolvida no mercado ESG, está envolvida em negócios de impacto, está envolvido na nova economia, para a gente debater temas que são bem importantes. E hoje eu estou aqui com o Pedro Paro. O Pedro é o criador, CEO e cofundador da Humanizadas, que é uma empresa muito interessante que surgiu a partir do projeto de doutorado dele. Uma das coisas bem legais que a Humanizadas trabalha é a pesquisa Melhores para o Brasil, em que eles investigam assim, centenas de empresas e mais de 86 mil pessoas foram entrevistadas para gerar esse material, que aponta, dentre outras coisas, caminhos para empresas que querem ser mais voltada aos stakeholders, vamos assim dizer, né? Porque historicamente a gente tem uma economia, um modelo de capitalismo muito baseado no shareholder, no acionista, e toda essa história que todo mundo está bem familiarizado. Mas começou a existir há alguns anos já esse movimento de capitalismo de stakeholders, que tem pontos muito interessantes, né? É legal falar, e a gente vai conversar com o Pedro também a respeito disso, porque essa visão de stakeholders, como eu falei, é muito parte da pesquisa Melhores para o Brasil e parte do trabalho muito importante que o Pedro vem fazendo, tá? Mas, Pedro, primeiramente, seja muito bem-vindo aqui ao Economia Bem Entrevista. Fazia bastante tempo, né, que a gente queria trocar essa ideia, marcar a entrevista. É um prazer te ter aqui. Oi, João, prazer é meu. Fica à disposição e para mim é um prazer e uma honra poder estar aqui com você, compartilhando um pouquinho da história, dos aprendizados da Humanizadas. Perfeito, Pedro. Então, a gente vai falar bastante sobre a pesquisa, porque eu li e reli aquele relatório, hoje reli novamente para me atualizar e me deixar mais fresco na cabeça, mas antes da gente chegar lá, eu queria que você explicasse o que é esse capitalismo de stakeholder. Basicamente, no século passado, década de 40, década de 50, o conceito de gestão dos negócios predominante é o conceito da teoria dos shareholders, ou seja, tem um artigo famoso do Milton Friedman, que foi Nobel da Economia, onde ele defende que o objetivo das empresas, o objetivo dos negócios, é maximizar o lucro para os acionistas, para os shareholders. Isso na década de 40, 50 do século passado. Em 1984, o professor de ética dos negócios da Darden Business School, o professor Ed Freeman, ele contrapõe a teoria dos shareholders com a teoria dos stakeholders. O professor Freeman, ele defende que as empresas, o objetivo delas é a geração de valor para os seus stakeholders. Quem são os stakeholders? São as partes interessadas no sucesso dos negócios. Desde os acionistas, os shareholders, até os clientes, os parceiros, os colaboradores, a liderança, a sociedade e o próprio meio ambiente. O próprio meio ambiente é uma parte interessada no sucesso das empresas. O Freeman, contrapondo a teoria do Friedman, ele defende que se uma empresa não está gerando valor para o seu cliente, essa é uma empresa que tem um negócio com risco de ir à falência. Se tem uma empresa que não está gerando valor para o seu colaborador, é um negócio que tem risco de entrar em falência. Se a empresa não está gerando valor para o parceiro, para a sociedade, para o meio ambiente, e inclusive para os shareholders, para os acionistas, é um negócio que tem risco de entrar em falência. Então, ele traz essa visão mais sistêmica dos negócios e do porquê que os negócios existem. Se a gente for para pensar, negócios é negar o ócio, é a gente fazer negócios, geração, trocas voluntárias com outras pessoas para gerar valor para outras pessoas. Então, o capitalismo de stakeholders, ele traz esse olhar mais sistêmico para as trocas, para o equilíbrio e a harmonia das trocas que existem entre uma empresa, os seus colaboradores, os seus investidores, os seus clientes, os seus parceiros, a sociedade e o meio ambiente de maneira geral. E se a gente está falando de uma nova economia orientada aos stakeholders, equilibrando lucro e propósito, gerando valor para as pessoas e para o meio ambiente, se a gente está falando de um capitalismo de stakeholders, então a gente precisa de instrumentos para viabilizar, para apoiar estratégias de negócios orientadas aos stakeholders. Enquanto as empresas não estiverem mensurando, ouvindo os seus stakeholders e buscando melhorar de maneira contínua a geração de valor, os seus modelos de negócio, os seus modelos de gestão, a sua operação na relação com cada um desses stakes, enquanto a gente não tiver estratégias orientadas a múltiplos stakeholders, a gente não vai ter um capitalismo de stakeholders
pujante aqui no Brasil e no mundo como um todo. Pedro, antes da gente entrar, né, aprofundar esses tópicos aí que você foi falando, já fiquei com vontade de te perguntar, mas antes eu queria entender um pouco da história, como que você foi parar aí, né? Porque a Humanizadas foi fundada em 2020. Antes disso, você fez o teu doutorado, né, que foi muito baseado ali na teoria que gerou o movimento capitalismo consciente, né, e tal. Mas eu queria entender um pouco dessa tua jornada acadêmica e hoje empreendedora, né, de como isso se desenrolou, como esse tema entrou na tua vida. Perfeito. E até acho importante, antes de contar a minha história do Humanizados, é contar a história anterior, que é do professor Raj Sisodia, a nossa história aqui no Brasil, a história minha, da Humanizadas. Eu diria que a história do Raj mudou a nossa história. Então, acho que tudo começa em 2004, 2006, antes, inclusive, do nascimento do movimento capitalismo consciente e do movimento do Sistema B. O professor Raj Sisodia, ele percebeu que as empresas americanas estavam investindo em marketing mais que o PIB indiano. Isso em 2004. Ele achou estranho por que isso estava acontecendo. Ele é um professor de marketing indiano, professor da Babson College. Então ele foi estudar esse fenômeno e ele encontrou um grupo de empresas que dentro dos seus setores tinham um investimento em marketing menor quando comparado aos outros players. Só que essas empresas tinham uma admiração, um carinho maior dos seus stakeholders quando comparado a outras empresas. O Raj descobriu um grupo de empresas que, movidas por um propósito maior, uma cultura mais consciente, uma liderança consciente e uma lógica de geração de valor para todos os stakeholders, ele encontrou um grupo de empresas que tinham um retorno financeiro superior à média da Standard Poor's 500, as 500 maiores empresas americanas listadas em bolsa. Essas empresas tinham melhores notas de satisfação dos seus clientes, colaboradores, empresas que geravam maior valor para os seus stakeholders. Dessa pesquisa e da conexão do Raj com o John Mackey, o CEO e fundador do Whole Foods, nasce, bem semelhante à época do nascimento do movimento Sistema B nos Estados Unidos, nasce um movimento chamado Capitalismo Consciente, que hoje é um movimento global. Aqui no Brasil, o Capitalismo Consciente ele existe desde 2013, fundado por um grupo de empresários brasileiros querendo repensar e rediscutir a forma como os negócios são feitos aqui no Brasil. E o Capitalismo Consciente e o Sistema B são os dois principais movimentos globais de transformação da economia. E são dois, na minha leitura, são dois movimentos de irmãos que nascem em épocas muito semelhantes. O Capitalismo Consciente nasce a partir da pesquisa do Raj. No Brasil, então, o Capitalismo Consciente ele nasceu em 2013. Eu tinha terminado meu mestrado na USP, meu mestrado em transformação cultural. Eu termino meu mestrado em 2016, 2017. Assim que eu termino o mestrado, estão ocorrendo os casos de corrupção da Operação Lava Jato. Meu mestrado, o foco foi cultura organizacional, transformação cultural. E aí, com a Lava Jato, eu estava incomodado com aqueles casos de corrupção. Eu já não aguentava mais ficar assistindo notícias todo dia de coisas ruins. A sensação que estava ficando é que fazer negócios é algo ruim, de que o empreendedorismo é algo ruim para o Brasil. Eu não sei se vocês se lembram, mas em 2016, 2017, estudantes da Universidade Federal do Mato Grosso colocaram cartazes no campus dizendo fora disciplinas de empreendedorismo, como se o empreendedorismo fosse algo ruim, fosse algo tóxico. E, para mim, o empreendedorismo é o futuro do Brasil, é o futuro do país. Só que ele tem que ser feito de uma forma mais consciente, de uma forma mais humana, de uma forma mais ética. Eu estava incomodado com esse contexto e eu escrevi um projeto de pesquisa para a USP, que é o meu doutorado. A pergunta foi, será que existem empresas mais éticas, mais humanas, mais conscientes aqui no Brasil? Eu decidi seguir uma linha de pesquisa diferente do que é o trabalho do Sistema B, ou do GRI, do Global Report Initiative. São avaliações mais voltadas para práticas de sustentabilidade, na minha visão. Eu busquei trazer um foco mais orientado para a cultura, que é de onde eu venho, porém, olhando a cultura não apenas do ponto de vista interno, mas das relações que a empresa nutre com seus vários stakeholders. Então, basicamente, o meu foco de doutorado é avaliar as estratégias das empresas, a qualidade das relações que a empresa nutre com seus vários stakeholders, seja público interno ou público externo. Eu me inspirei no trabalho do professor Raj Sisodia. De 2018 até 2019, a gente replica o trabalho do professor Raj aqui no Brasil. É a primeira vez que a pesquisa ela é replicada em outro país no mundo e foi a primeira vez que o volume de dados que a gente teve aqui no Brasil foi muito superior ao volume de dados da própria pesquisa americana, conduzida pelo Raj em 2004. Então, João, de 2017 até 2019, a Humanizadas é um grupo de pesquisa na Universidade de São Paulo, no campus de São Carlos, interior de São Paulo,
dentro do grupo de gestão de mudanças e inovação da USP. Em 2019, tem um corte de bolsas de pesquisa no país, a gente perdeu as bolsas de pesquisa que a gente tinha para humanizados, para o grupo de pesquisa, e aí eu fiquei no dilema. No final de 2019, tinham grandes empresas no Brasil pedindo avaliações para humanizadas, e a gente perdeu as bolsas de pesquisa. O Dario Neto, que é um dos conselheiros do Capitalismo Consciente e CEO e fundador do Grupo Anga, ele foi a primeira pessoa que falou: Pedro, por que você não empreende? Isso que você está fazendo não é só uma pesquisa, isso que você está fazendo é uma empresa. E aí eu comecei a refletir sobre isso, junto com o Dario e outras pessoas, né, que são os investidores da Humanizadas. O Ricardo Cato é um deles também, que é um mentor, é um conselheiro do Capitalismo Consciente. E de 2019, de 2019 entre 2020, a gente começa o processo de spin-off. Então, a gente faz uma spin-off do grupo de pesquisa, transformando a Humanizadas em uma startup de inteligência de dados em 2020. Nesse momento, a gente já fez 2 rodadas de investimento na Humanizadas. Basicamente, o investimento é feito para tecnologia e desenvolvimento de metodologia nessa avaliação de stakeholders. Eu diria que, nesse momento, pensando não somente a nível Brasil, mas a nível internacional, eu tenho muitos contatos com pessoas nos Estados Unidos, América Latina, Europa, em diferentes países. Eu diria que o que a gente está desenvolvendo e fazendo hoje na Humanizadas está num nível de referência e pioneirismo a nível internacional em avaliação de múltiplos stakeholders. Nós desenvolvemos o primeiro rating SG brasileiro. Hoje a gente tem ratings SG de agências globais. É o primeiro rating SG desenvolvido por um time de pesquisa aqui no Brasil, que trabalha, além de conceitos ESG, questões ambientais, sociais e de governança, trabalha um olhar para cultura e liderança. Eu acho que talvez esse é um dos grandes diferenciais da Humanizadas e honra com a minha trajetória, com o local de onde eu venho em termos de pesquisa. Já que você tocou agora nesse tema de pioneirismo, né, do primeiro rating ESG do Brasil, pô, isso por si só já é bem legal, mas a gente teve uma conversa, né, em off aí um tempo atrás, em que você estava me falando da jornada de vocês aí, né, até chegar a esse rating e investigações que você fez, né, em ratings os principais do mundo, né, podemos assim dizer. E você encontrou ali, eu não sei, até me corrija se eu estiver errado na forma como dizer isso, por favor, mas algumas talvez inconsistências, algumas questões talvez não tão claras, não tão transparentes, talvez, enfim, aí a gente pode já até começar a falar de governança aí, né? Já puxar o G do ESG dentro dos próprios ratings. Mas antes de eu continuar a ficar falando talvez bobagem aqui, eu queria te perguntar o que que foi, né, que você viu e que fez, que os ajudou de repente, né, até fazer esse rating brasileiro ser até melhor ou mais eficiente que os outros que vocês acompanhavam? Em 2022, a gente já tinha feito mais de 500 avaliações de empresas brasileiras, de pequeno, médio e grande porte. Exemplos como Natura, Fazenda Toca, ClearSale, Reserva e diversas outras. E aí um banco de investimento europeu, ele entrou em contato com a gente, um fundo de investimento europeu entrou em contato com a gente. Eles tinham perdido crédito nas avaliações de SG do mercado, das agências de ratings SG, e eles ficaram sabendo da nossa abordagem dentro da rede do Capitalismo Consciente e queriam saber se a gente conseguiria ajudá-los em avaliação do portfólio de empresas do fundo de investimento. Então, é um fundo de investimento que monitora 15 mil empresas a nível internacional, a nível global. Tem mais de 5 bilhões de ativos em gestão em carteira. Então, eles estão monitorando 15 mil empresas e queriam ver se a gente conseguia fazer uma avaliação da Humanizadas para ajudá-los a priorizar quais são as melhores empresas para entrar em um fundo de investimento mais consciente. Então, a gente fez um primeiro projeto, foi a primeira vez que a gente fez uma avaliação de um portfólio de empresas globais. A gente fez um teste com eles, eles passaram empresas boas e empresas ruins, tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista ESG, para avaliação da Humanizadas. E aí, quando a gente foi fazer a avaliação dessas empresas, né, tem nomes aqui como Disney, BMW, Whole Foods, Starbucks, Patagônia, algumas empresas que o Raj tinha avaliado lá atrás. Quando a gente foi fazer a avaliação das empresas, como que eu posso falar se a minha avaliação é boa ou não? Né? Como que eu posso falar se a avaliação que eu estou fazendo está boa ou não? O que a gente fez, João? E foi uma grande descoberta, foi um grande aprendizado para a gente. Para falar se a nossa avaliação está boa ou não, a gente comparou a nossa avaliação com as agências de ratings ESG, que trazem dados públicos sobre todas as empresas que eu estou falando, inclusive empresas brasileiras. Então, a gente comparou a nossa performance, da nossa avaliação, com as performances com as avaliações da Sustainalytics, da ISS, da MSCI, da Refinitiv,
são as 4 grandes e as 4 principais agências de rating ESG a nível global. Todas elas têm mais de 30 anos de idade. Eu acabei de publicar um artigo na MIT Sloan Brasil, junto com o professor Raj Sisodia e com o Matheus Girolamo, que é o orientador na USP, trazendo os dados desse estudo. Então, a gente pode compartilhar para quem estiver nos assistindo, a gente pode compartilhar o artigo e acessar para poder ter acesso aos dados que eu estou citando aqui, tá? E foi uma surpresa. Quando a gente comparou... Então, o que eu estou falando, qualquer pessoa, é ciência, qualquer pessoa pode ir lá e replicar o mesmo método, tá? Se você selecionar 74 empresas globais de capital aberto, qualquer empresa, seleciona 74 empresas, levanta os dados dessas empresas na avaliação das Sustainalytics, das agências de rating ESG, ISS, European TV, pega os dados da avaliação da Humanizadas, dessas 74 empresas, e compara com a performance financeira das empresas, e compara com dados como porcentagem de mulheres na liderança, redução de gás de efeito estufa, impacto na cadeia de valor. São indicadores que estão no relatório estruturado das empresas. Tá? São relatórios que geralmente as empresas divulgam, elas trazem transparência sobre essas informações. Se você fizer isso que eu estou falando, João, vocês vão perceber que existem correlações negativas entre alguns indicadores. A gente vai perceber que a avaliação da Humanizadas tem a melhor correlação entre múltiplos indicadores das empresas. Vou citar aqui alguns exemplos, tá? Eu não vou lembrar exatamente o número, então eu vou dar uma ordem de grandeza aqui, tá? Quando a gente olha a relação das metodologias de avaliações de rating ESG e faz uma correlação das metodologias com o retorno para os investidores, a Humanizadas tem a melhor correlação, uma correlação mais positiva. O que eu estou dizendo? Quanto mais sobe o rating de uma empresa na Humanizadas, maior é a probabilidade dessa empresa ter um retorno financeiro positivo para os seus acionistas no médio e longo prazo. Melhor do que as agências de rating ESG. Um outro dado, mulheres na liderança. Quanto mais eleva o rating de uma empresa na avaliação da Humanizadas, maior é a probabilidade de ter maior porcentagem de mulheres na liderança daquela empresa. O rating da Humanizadas tem 11 níveis de ratings, que vão do E até o AAA. Eu estou falando o seguinte, empresas que estão nos ratings E, D e C têm mais homens na liderança e têm um retorno financeiro pior no médio e longo prazo. Quando a gente compara de novo com as avaliações de ratings ESG, a Humanizadas tem melhor correlação com retorno financeiro, com mulheres na liderança, com redução de gás de efeito estufa, com impacto na cadeia de valor. Impacto na cadeia de valor é a nossa melhor correlação, tá? Aonde a Humanizadas tem um impacto mais positivo nos negócios é na cadeia de valor, na geração de valor para todos os seus stakeholders. Tem maior correlação com o uso de energias renováveis. Quando eu olho os dados das agências de rating ESG, para mim tem algumas coisas, são alguns absurdos que chamam muita atenção. Algumas agências de ratings ESG têm relação zero com mulher na liderança, tem relação zero com redução de gás de efeito estufa. Isso para mim é um absurdo. Eu estou te falando que grandes agências de ratings ESG que o mercado financeiro utiliza, os dados dessas agências de ratings ESG não têm relação com gás de efeito estufa, não tem relação com o uso de mulheres na liderança. Algumas agências têm uma relação negativa com mulher na liderança. Eu estou te afirmando, com dados científicos, que algumas agências de rating ESG, quanto maior for o rating dessa empresa, maior a probabilidade de ter homens na liderança dessa empresa, e não mulheres, é o oposto. Isso para mim é um grande absurdo, porque eu estou falando que não está rolando apenas o greenwashing das empresas. A gente tem sérios problemas nas próprias metodologias, nas próprias avaliações de ESG de sustentabilidade dessas empresas. Então, tudo que eu estou falando hoje está disponível, tem um artigo na MIT Sloan apresentando os resultados. Esse primeiro estudo foi um estudo com 74 empresas, todos os dados foram auditados pelo Banco Europeu. Nesse momento, a gente acabou de ampliar a amostra desses dados, a gente acabou de fazer uma avaliação de quase 300 empresas globais, e quando a gente amplia a amostra e tem uma base de dados ainda mais confiável, a gente está percebendo o mesmo padrão, o mesmo comportamento de dados. Isso, do ponto de vista de negócio para Humanizadas, é fantástico, porque a gente está descobrindo um novo modelo de negócio para Humanizadas, que é, a partir das nossas análises, ajudar fundos de investimento a priorizar os investimentos. E eu percebo que quando a gente começa a fazer investimento em empresas que vão gerar impacto positivo em questões ambientais, sociais e de governança, isso mexe ponteiro a nível global, isso promove uma série de mudanças e transformações sistêmicas, os nossos dados estão comprovando isso. Nesse momento, com o fundo de investimento, a gente está preparando o lançamento de um fundo de investimento europeu consciente, baseado em seleções Humanizadas. Aqui no Brasil, a gente está tendo conversas para replicar essa mesma lógica aqui no Brasil também.
para ter um fundo de investimento aqui baseado em avaliação humanizadas. Então, tem uma série de aprendizados do ponto de vista de negócio, tem uma série de aprendizados do ponto de vista de ciência, que eu abordo no meu doutorado e estou trazendo artigos científicos. Algumas pessoas já falaram, Pedro, você está criticando as agências de ratings SG. Estou mesmo. Os dados são públicos, são dados disponíveis. Isso aqui para mim é ciência, tá? Qualquer pessoa pode levantar os dados das agências e fazer a mesma análise que a gente fez aqui no Brasil. Essas agências têm 30 anos de idade, até hoje elas não publicaram nenhum estudo comprovando a efetividade das suas metodologias. Então, eu convido as agências de ratings a divulgarem a qualidade das suas metodologias, porque isso até hoje eu não encontrei, esse tipo de análise. Elas podem divulgar, os dados são públicos, né, elas publiquem. Eu estou cumprindo o meu papel enquanto pesquisador, que é trazer transparência sobre a qualidade dos instrumentos que a gente está mensurando. E assim, o que as pessoas perguntam, Pedro, qual que é o diferencial da Humanizadas? Por que a gente encontra uma correlação melhor do que as agências de ratings SG? Como que é a avaliação dessas agências? Geralmente são avaliações orientadas para o risco, para questões que vão ter impacto do ponto de vista financeiro nas empresas, ou vai ter um risco em questões ambientais e sociais. São avaliações de riscos. Não são avaliações de impacto. Essas avaliações, no máximo, avaliam práticas das empresas. Elas não avaliam comportamentos, elas não avaliam cultura, elas não avaliam a liderança das empresas. E a cultura e a liderança faz... O que a gente percebeu, João, é que a cultura e a liderança, ela faz a diferença. Se uma empresa desenvolve boas práticas de ESG e não tem uma liderança e uma cultura consciente, ela não consegue sustentar essas práticas no médio e longo prazo. Ou ela não consegue fazer o melhor uso dessas boas práticas. Se uma empresa tem uma cultura saudável, uma liderança saudável, e ela implementa boas práticas de ESG, as coisas vão de uma forma mais natural. Inclusive, se a empresa não tem uma cultura ESG, ela corre um sério risco de ter casos de greenwashing, peoplewashing, divestwashing e diversos outros. Muito bom. Bom que você já foi respondendo coisas que eu ia te perguntar. Deu uma antecipada aí na nossa pauta. Eu queria voltar para falar um pouco mais sobre os ratings, né? Eu acho que isso é muito grave, né? Bem como você relatou aí, descobriu, né, no seu estudo e tal. Também a gente vê agora esse caso absurdo, né, das lojas americanas e tal, que supostamente estava respaldada por uma grande consultoria internacional, né? Bem como, eu acho que é diferente, mas está perto isso que você falou, porque a gente continua vendo instituições muito questionáveis, né, e líderes muito questionáveis como referências, como grandes pessoas que a gente tem que seguir, ouvir, mas a realidade prova o contrário quando a gente vai investigar um pouco mais, né? Até eu queria te fazer uma pergunta até um pouco mais, talvez até pessoal, filosófica. Por que você acha que a gente continua acreditando em coisas que claramente estão manipulando mercados, né, globais muitas vezes, ou fingindo que determinadas coisas não importam, como os ratings agora na questão de liderança feminina, né? Como isso não é contemplado num rating ESG? Isso é vendido e bem disseminado como, esse é o melhor rating, ou esse que é um guia para a gente se basear e tal. Queria te ouvir um pouco a respeito disso. Falando aqui do ponto de vista de ciência, eu diria que muita coisa que a gente está trabalhando hoje são coisas recentes, são coisas muito novas no campo científico. Na área de sustentabilidade, de práticas de meio ambiente, a gente tem um histórico de 40, 50 anos de ciência, de artigos publicados. O GRI, Global Report Initiative, que tem uma das primeiras intenções a nível global de começar a consolidar indicadores e padronizar indicadores, ele é fundado em 1997. O Sistema B foi fundado há 2006, 2008, há quase 20 anos atrás. Capitalismo Consciente, há quase 20 anos atrás. Quando a gente fala de teoria de stakeholders, é da década de 84, 40 anos atrás. Teorias de administração, que é foco no lucro, a gente está falando de mais de 100 anos atrás. Então, qual que é o meu ponto, João? Do ponto de vista de formação, de construção de conhecimento, tem muita coisa aqui que é recente. Cruzar dados de cultura e liderança com a avaliação de ESG é algo muito recente, faz alguns poucos anos. Os artigos científicos sobre ESG começaram a datar de 4, 5 anos atrás. E, para mim, o ESG, ele traz, do ponto de vista científico, acadêmico, de conectar várias áreas, de várias áreas diferentes trabalharem em conjunto. Então, do ponto de vista científico, é a primeira vez que a gente observa um pessoal acadêmico de uma linha mais business, mais financeira, olhando para o ESG. Na época da sustentabilidade, a gente não via esse movimento. Você tinha o pessoal da sustentabilidade e tinha o pessoal de business olhando do ponto de vista financeiro. Então, a gente está começando a ter a conexão da área de business, do ponto de vista financeiro, com a área de sustentabilidade,
E eu estou dizendo que ainda não teve a conexão com a área de cultura, de liderança, que são outras áreas. São coisas muito recentes, João. Acho que a gente, enquanto humanidade, tem muito caminho pela frente de pesquisa, de publicação, de estudo, de confrontar metodologias, de confrontar avaliações, de trazer transparência sobre as avaliações, de buscar padronização de avaliações de ESG, de sustentabilidade. Então, acho que tem um caminho a seguir ainda de desenvolvimento teórico e prático sobre isso que a gente está falando. Então, tem muita coisa nova. E como tem muita coisa nova que ainda não foi comprovada, tem absurdos que eu estou te dizendo aqui que a gente precisa compartilhar para as pessoas saberem, as pessoas não estão sabendo ainda. Tem agência de rating ESG que eu te falei aqui, que não tem relação com redução de gás de efeito estufa, não tem relação com porcentagem de mulheres na liderança das empresas, e é uma das agências mais utilizadas na B3. O mercado brasileiro é uma das agências que o mercado brasileiro mais utiliza. Então, acho que tem um processo aqui, João, eu até vejo é um papel forte dos movimentos, Sistema B, Capital Consciente. Eu vejo que o papel da Humanizadas, e o papel da economia B também, que é de educação, de trazer conhecimento, de trazer materiais, de trazer educação e conhecimento para mais pessoas, para que a gente comece a tomar decisões melhores, ou decisões mais conscientes. Sejam decisões de onde que eu vou investir meu dinheiro, sejam decisões de onde que eu quero trabalhar, sejam decisões de que tipo de empresa que eu quero empreender, onde que eu vou comprar produtos e serviços. Acho que é bem isso mesmo, e como você falou, tudo muito recente. A gente mesmo, enquanto plataforma de conteúdo, de jornalismo, surgiu nessa esteira, entendeu? A gente começou a pensar nisso em 2019, a gente começou a ver ESG vindo junto, né? Foi meio que até uma grande coincidência, eu diria, mas foi nesse contexto de ebulição que vem de um monte de coisa, né? Quando a gente começa a pensar do ponto de vista não só de negócios, né? Mas de sociedade, de economia, tudo vai se conectando. E acho que a gente, de fato, tem um longo caminho pela frente para rever, né? Mas é bom que o lado bom de histórias bizarras como essa que você relatou e esse case da Americanas, acho que ajudam a trazer o debate para uma coisa propositiva, né? Para a gente mostrar que, veja, existem outros caminhos para a gente seguir, né? E, inclusive, as empresas faturam mais, né? Como a Melhores para o Brasil comprovou cientificamente. Então, até aproveitando esse gancho, eu queria entrar um pouco em algumas questões que eu tirei aqui da Melhores para o Brasil, porque tem muito dado riquíssimo ali, né? Então, eu tentei tirar alguns para a gente poder ter um foco. E uma coisa que me chamou bastante atenção foi um dado a respeito da estratégia de valor compartilhado. Eu vou deixar falar uma aspas aqui. A estratégia de valor compartilhado valoriza não apenas o resultado financeiro, como também a experiência dos clientes, dos colaboradores, dos parceiros de negócio, da sociedade e do meio ambiente em geral. Eu acho que aí a gente amarra bem essa lógica do capitalismo de stakeholders, engloba também o que é, na prática, né, ESG, e aí tem alguns dados estatísticos que me chamaram bastante atenção. Por exemplo, é uma pergunta ali que diferencia empresas humanizadas das outras, né, que vocês acompanharam, um grande banco de dados. Os indivíduos encontram um ambiente onde podem ser coerentes e expressar o máximo do seu potencial humano. Isso ficou 89% nas humanizadas e 28% nas outras. Outro dado que é na mesma linha. Em cultura consciente, que é um tópico da pesquisa, né? Os indivíduos buscam constantemente incluir a perspectiva de outras pessoas, ter abertura para inovar e ser criativos. 94% contra 28%, né? Humanizadas e outras. Aí tem outros tópicos também a respeito de capacidade de inovação, que vai 80% contra 46%. Bem-estar chega a 92% nas humanizadas contra 61%. E, enfim, tem outros, mas o que eu quero dizer a respeito disso, a análise que eu fiz, é que está muito, como você falou há pouco, voltado à cultura, né? As pessoas que estão ali dentro se sentirem bem, se sentirem acolhidas, se sentirem representadas, né? E um monte de outros tópicos que caminham em direção a isso. Então, eu queria te perguntar, na verdade você até antecipou um pouco, né? Mas a questão de cultura, de como a empresa trata as pessoas, questão de segurança psicológica, saúde mental, né? Eu acho que é um pouco dessa mistura que, na minha visão, lendo a pesquisa, que mostra um grande diferencial, né? Como que a empresa pode se tornar uma empresa humanizada? Ela tem que, sobretudo, olhar para isso, como ela está acolhendo e recebendo e trabalhando dia a dia com as pessoas. Então, foi essa uma leitura que eu fiz.
Eu queria te perguntar como que vocês enxergaram, se foi uma grande surpresa, se já foi imaginado, e como que você enxerga, né, essa discrepância, que acredito eu, ela pode estar muito bem conectada com o futuro que toda empresa precisa seguir, né? Ela tem que mudar muitos paradigmas, a maioria das empresas. Então, estou falando mais que a fonte aqui, mas eu queria te ouvir um pouco a respeito disso, por favor. É isso mesmo. Quando a gente olha o mercado brasileiro e as melhores do Brasil, fica nítido uma diferença de nível de consciência, que é uma diferença de modelo mental, de paradigma. As melhores do Brasil estão rodando outro modelo de negócio, outro modelo operacional, quando a gente compara com a média de negócio do Brasil. E de maneira bem didática, a gente pode falar que um modelo está mais orientado para o ego, o outro modelo está mais orientado para o eco, para o ecossistema, para a geração de valor para múltiplos stakeholders. Ou capitalismo de shareholders, ou capitalismo de stakeholders. Basicamente, essas duas lógicas, né? E, invariavelmente, no mercado, o que eu percebo? Tem três dimensões, e aqui eu vou citar o conceito do ponto cego da liderança, que é um conceito do professor Otto Scharmer do MIT. Toda empresa, invariavelmente, ela está buscando atingir resultados melhores. Toda empresa no mercado quer melhorar seus resultados. Seja o resultado o lucro, seja o resultado o seu faturamento, seja o resultado a satisfação do cliente. E algumas empresas estão olhando para o resultado de emissão de gás de efeito estufa. Tá? Sejam resultados em qualquer capital, econômico, social, reputacional ou financeiro ou ambiental. Tá? Então, as empresas estão olhando para o resultado. Algumas empresas, além de olhar para o resultado, elas olham para suas práticas, para seus processos. O resultado é aquilo que resulta de um processo. Algumas empresas começam a olhar para suas práticas de gestão de relações com o meio ambiente, com a sociedade, práticas de governança. Na minha leitura, a avaliação do sistema B, do GRI, os relatórios de sustentabilidade, eles trazem avaliações de práticas, de processos, e são ótimos que as empresas desenvolvam e implementem as melhores práticas, porque isso vai ajudar a gerar um impacto mais positivo nas suas relações. Então, a gente está medindo o impacto, o resultado, ou a gente está medindo o processo. Agora, são raros os casos de empresas que, além de olhar e gerenciar o resultado ou o impacto e as práticas e processos, estão olhando e gerenciando a qualidade com as pessoas. E aí, quando eu falo pessoas, eu estou falando a qualidade da liderança, a qualidade da cultura. Quem sustenta os processos e as práticas que geram os resultados são as pessoas. São pessoas que se relacionam com pessoas e geram valor para outras pessoas todos os dias. Como que eu quero trabalhar ESG, trabalhar uma cultura diversa? Como que eu quero ter mais mulheres na liderança, mais pessoas pretas na liderança, se eu não tenho uma cultura inclusiva? Como que eu quero trabalhar diversidade e inclusão se eu não tenho uma cultura que inclui as pessoas, onde as pessoas se sentem pertencentes a um grupo, né? Então, repara, tem três níveis aqui: resultados, processos e pessoas. E o que a gente busca fazer na Humanizadas é ter um olhar mais equilibrado sobre essas três dimensões. A gente jamais vai defender que a empresa não tem que ter lucro. Não, tem que ter lucro. O lucro é ótimo. Agora, tem que ter um equilíbrio. O ponto é o como. É o como a empresa gera lucro, é o como a empresa resolve o problema do cliente, é o como a empresa coloca em prática questões SG, é o como ela sai de uma crise, é o como ela sai da pandemia, de uma crise social, econômica, é como a gente responde ao que está acontecendo no nosso entorno. Exato. E Pedro, para uma empresa que está longe disso, imagino que você já deve ter tido contato, empresas devem ter te procurado a Humanizadas, de repente olhou a pesquisa, trocou uma ideia com vocês e viu, cara, eu estou longe disso, porque eu acho que é o cenário da maior parte do mercado, né? Existe como, né, fazer uma transição, né? A gente está falando de uma grande transformação cultural. Eu fiquei olhando uma página do relatório que tem números comparativos, né? Esse que eu citei há pouco, e eu peguei esses que eram os mais discrepantes, ou que estava muito alto de um lado, ou que estava muito baixo do outro, né? E teve essa coincidência de um modelo mental, né? De forma de encarar a liderança, de lidar com pessoas e tudo. E empresas que não têm uma prática como essa, como ela vai conseguir fazer essa grande transformação? Não sei se você tem um caminho, mas qual que é o primeiro passo, né? Talvez para no futuro ela sonhar em ser uma humanizada, em talvez se certificar como uma empresa B ou obter outros tipos de ratings, né? Outros tipos de certificações que vão muito além de uma promessa, né? De algo que de fato seja concreto, que ela possa caminhar para esse futuro, que dentre outras coisas, né? Quando a gente fala de ESG e de tudo isso que a gente está falando, é muito sobre gestão de risco, né? Você mesmo falou de fundos sendo criados que vão priorizar esse tipo de investimento e tal.
Então, eu acho que essa temática de conversa ajuda bastante a trazer gente, né? É o que eu tenho percebido aqui enquanto jornalista, enquanto comunicador. Essa conversa que vai muito para o lado pessoal, para o lado humano, ele causa certa desconforto em muitos líderes, né? Em muita gente. Mas ele é fundamental do ponto de vista de gestão de risco, da longevidade do negócio também, né? Mas, enfim, eu queria te ouvir um pouco a respeito de como conduzir um processo, né? De fato, para quem sabe mudar uma cultura e caminhar para essa nova economia, para esse lado de stakeholders? Essa é uma ótima pergunta, João. Obrigado por trazer. O primeiro passo, eu diria que é a abertura da liderança. A liderança está aberta a ouvir as pessoas. Segundo passo é fazer um diagnóstico. Na avaliação da humanidade, é uma avaliação de nível de maturidade. É interessante identificar em que nível que a empresa está, qual é o nível de maturidade que ela está. Muitas empresas se surpreendem com a avaliação, tá? Tem empresas que fazem coisas naturais, sem chamar de SG, mas que são... Tem alguns casos que eu já tive que falar para a empresa, a empresa achava que não era SG, a gente tem que falar, não, você é muito SG. Você tem que divulgar mais, você não está divulgando, você tem que comunicar mais as coisas bonitas que você faz aí dentro, e as pessoas não estão sabendo. Então, comunique mais. Então, tem empresa que se surpreende. Então, acho que é uma abertura da liderança, fazer um diagnóstico e transformar o diagnóstico em plano de ação. Porque aí a empresa vai evoluindo de maneira contínua. E tem um ponto aqui que eu acho importante trazer, que é desmistificar o conceito de nova economia, de humanizadas, de melhores para o Brasil ou melhores para o mundo. Não existe empresa perfeita. Nenhuma das empresas que eu avaliei até hoje é perfeita. Nenhuma empresa ela tá boa em todos os indicadores, em todas as questões. Toda empresa tem problemas a resolverem e sempre vão ter problemas a serem resolvidos. Às vezes as pessoas acham que as grandes marcas que a gente cita são perfeitas, não são. Todas as empresas estão numa jornada evolutiva. O que os ratings fazem são faixas evolutivas, não tem um ponto de chegada, tem um nível de recomendação normalizadas. Os ratings vão do E, tem o E, o D, o C, o B, o A1, os As, né? A1, A2, A3. Então, tem os degraus da jornada evolutiva de cada empresa, e cada empresa está em fases diferentes. O que eu acho legal do rating é que ele ajuda as empresas a identificarem que estágio que elas estão e poder comparar com outras empresas do mercado. Então, recapitulando, para mim o primeiro ponto é a abertura da liderança. Se a liderança não trouxer abertura, quem vai trazer abertura para ouvir os stakeholders, um diagnóstico, é a liderança. Então, se tiver abertura da liderança, um diagnóstico e um plano de ação, a roda começa a girar, as empresas começam a fazer melhoria contínua, começam a fazer inovações em termos de modelo de negócio, modelo de gestão, nos produtos, nos processos e nos seus serviços. Tá? Queria conduzir mais ainda o papo aí para o lado humano, o lado de pessoas e tal. Tem bastante história aí interessante. Eu queria te perguntar a respeito do papel do RH nessa jornada de transformação cultural, se assim a gente pode dizer, né, para a empresa se tornar mais atenta e deixa eu só relembrar aqui as estatísticas que eu citei, porque eu acho que elas me pegaram muito assim quando eu estava lendo o relatório, né? Os indivíduos encontram um ambiente onde podem ser coerentes e expressar o máximo do seu potencial humano. Isso para mim é muito forte. É 89% vezes 28. E quando a gente pega ali 28 como uma média, né, a gente vai encontrar empresas ali provavelmente que está com menos de 10%. Até você citou o Otto Scharmer, né? Eu estou lendo agora o livro da Teoria U, e ele fala uma coisa que, sobre como a gente tem dificuldade em ter conversas difíceis, né? Por exemplo, a gente pergunta, e aí, tudo bem? Normalmente a gente responde, tudo bem também, todo mundo tá bem, né? Mas na verdade não tá. E aí quando a gente leva isso, muitas vezes não tá, né? Mas é uma conversa difícil, é complicado de aprofundar. Eu acho que quando a gente pega esse dado, né, da pessoa poder ter liberdade de se expressar e tal, dentro da empresa, é muito mais difícil ainda do que nas relações que a gente tem próximas, né? Porque existe toda uma hierarquia, existe um medo de repente, desagradar o chefe. É meio que esse conceito, né? O contexto, perdão, que a gente enxerga, que eu enxerguei. E aí eu queria te perguntar, dentro disso tudo, como o RH pode ser um agente que pode, talvez, o que mais pode contribuir, né? Partindo do princípio um ali que você falou há pouco, da liderança estar engajada e etc e tal. Eu queria te perguntar se tem algum caminho, se vocês conhecem boas práticas de RH que possam ajudar a promover essa transformação. Quando a gente olha para um movimento de ESG e na humanizada, a gente começa a falar, olha, para a agenda de ESG avançar, tem que avançar liderança e cultura. Porque a gente está falando o seguinte, se não avançar liderança e cultura, não vai avançar com a agenda ESG. Se não avançar liderança e cultura, não vai avançar com a agenda dos ODSs, do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Não vai avançar. Quem que ajuda as empresas a avançarem com a agenda de liderança e cultura? É a gestão de pessoas. A agenda ESG, a agenda de capacitação de stakeholders,
ela abre uma agenda estratégica para a gestão de pessoas. Vou dar um exemplo, tá? Quando a gente olha para o CFO está em cima do CEO. A qualquer problema, a qualquer coisa que acontece, o CFO está batendo na porta, ele está em cima do CEO, ele está em cima dos outros diretores para poder garantir os resultados financeiros. Eu gostaria que a gestão de pessoas tivesse esse papel na nova economia. Eu gostaria de fazer um convite para que a gestão de pessoas fique em cima do CEO, fique em cima do diretor de sustentabilidade, gerente de sustentabilidade. Enquanto não trabalhar liderança, enquanto não trabalhar cultura, as outras agendas não vão avançar. Na minha leitura, o caso Americanas tem um caso de uma série de processos de governança e questões contábeis que não foram checadas, que não foram auditadas corretamente, mas também tem um histórico de anos de conversas difíceis que não foram feitas, de apontamentos, de críticas que não foram feitas. E, para mim, revela uma parte de comportamentos, de habilidades, de questões culturais. São anos de pessoas que viram coisas e não falaram, ou por medo do que podia acontecer. Vamos aguardar as investigações, né, para ver o que vai ser apurado, mas, no mínimo, medo. No mínimo, medo de apontar. Alguém viu, alguém sabia durante anos, e, no mínimo, teve medo de falar. Quem vai trabalhar esse tipo de informação é a gestão de pessoas. Hoje, a gente tem dados, a gente tem informações para trabalhar essas questões, para apoiar a tomada de decisão do CEO, da gestão de pessoas, da sociedade, das várias outras áreas. Tá? Esse é um exemplo extremo, né, de até onde isso tudo pode chegar, né? A falta de uma cultura humanizada, a falta de ter conversas difíceis, né? Como você falou. Gostei da correlação. Como eu falei já, a pesquisa ela é muito rica, né? O que eu queria te perguntar é a respeito de alertas que a pesquisa gera, que nem eu citei esses números agora, né? Essa grande diferença entre a empresa humanizada e a questão de bem-estar e etc., contra as outras. Eu queria te perguntar para você, qual que para você é o que mais te chama a atenção? Enfim, se puder trazer um pouco dessa tua visão a respeito do que é mais alarmante. Olhando para 2020 e 2021, a gente viveu uma pandemia, né? A gente viveu crise econômica, social, crise de saúde, a gente viveu múltiplas crises nos anos de 2020 e 2021. Foram 2 anos muito difíceis. E aí, quando a gente entra em 2022, a gente entra de novo num ano de crise, com guerra. A gente não somente entra de novo no outro ano de crise, mas a gente entra no outro ano de novo falando de uma crise que está por vir. Nesse momento agora, a gente entra em 2023 de novo, falando de layoffs de startups, de empresas de tecnologia, de grandes empresas, Google, Amazon, Facebook. Faz 4 anos que a gente está enfrentando crises econômicas, sociais, culturais, de saúde, educacionais, desigualdade está maior, crise ambiental. É muita crise, João. E olhando essas crises e as relações dos stakeholders das empresas, de novo, a gente vai perceber crises na relação com o cliente, crises na relação com o colaborador, cliente, baixo nível de satisfação, os clientes não estão indicando as empresas no Brasil para outras pessoas, os clientes estão sofrendo com as empresas, sofrendo com o desabastecimento de logística das empresas, por exemplo. Os colaboradores estão sofrendo nas empresas, baixo nível de bem-estar, burnout, estresse. Os parceiros estão sofrendo com pressão, pagamentos estão sendo adiados, o meio ambiente está sofrendo, a sociedade está sofrendo. É muita crise, João. E quando eu paro para olhar essas múltiplas crises que a gente está enfrentando, eu diria que a metacrise que a gente está vivendo enquanto sociedade, enquanto negócios, é uma crise de significado, é uma crise de liderança e uma crise de governança. A gente precisa rediscutir o significado dos negócios. Por que, que as pessoas acordam segunda-feira e vão trabalhar? Por que, que a liderança está exercendo o papel dela? Qual que é o papel da liderança? A gente está enfrentando, no fundo, uma crise de significado. Por que, que a gente está fazendo o que a gente está fazendo? Porque se eu não tenho um significado, se eu não tenho um propósito maior, eu não tenho motivação, eu não tenho energia para superar um monte de crise que a gente está enfrentando. Pela crise de significado, a gente acaba tendo crise de liderança, a gente deixa de exercer o nosso papel, a gente deixa de se posicionar, de buscar promover mudanças e influências positivas dentro das próprias empresas, a gente entra em crise de governança, como são os casos que a gente está vendo. Então, eu chamaria atenção, João, para a crise de significado que a gente está enfrentando. A gente precisa repensar os nossos papéis diante dessas crises, para a gente poder sair dela. E talvez você tenha que, muitas vezes, entender que você aprendeu errado boa parte da sua vida profissional, né? Eu acho que a gente vive esse momento que a gente está tendo que ressignificar muita coisa, entender para onde a gente vai enquanto
enquanto modelo econômico, né, enquanto todo esse debate de shareholder para stakeholder, enquanto sociedade também, né, com mudanças climáticas e desigualdade, tudo isso está muito junto, e eu acho que por muito tempo foram assuntos desconectados e totalmente distantes do setor privado, né, em sua maioria. E agora isso está se tornando cada vez mais inerente ao setor privado também, e eu acho que vem muito aprendizado que nunca foi uma grande preocupação, né, para muita gente. Para mim não tem certo ou errado, mas tem um jeito melhor. Eu acho que é entender que o que a gente fez nos trouxe até aqui, com os seus benefícios e os seus prejuízos. Mas o que a gente fez nos trouxe até aqui e não necessariamente nos vai levar daqui para frente. O que a gente fez até agora não necessariamente foi suficiente para resolver problemas sociais, ambientais, econômicos. A gente não falou muito sobre muitos exemplos, né, de empresas humanizadas que estão muito bem avaliadas nos ratings e tal. Eu queria te pedir para, de repente, trazer um breve exemplo de uma empresa que você curta muito ou que tem alguma história que possa trazer aqui, né, uma inspiração. Legal, obrigado pela pergunta. O Grupo Jacto é uma empresa familiar. Hoje é uma empresa foi fundada na garagem de casa do seu fundador, Dr. Shunji, o senhor Shunji Nishimura. Tem uma frase do Shunji que ele fala que ninguém cresce sozinho. Ele já faleceu e hoje as pessoas na Jacto replicam a frase do Shunji de que ninguém cresce sozinho. A Jacto hoje está presente em vários países a nível global. Tem algumas histórias da Jacto que eu acho bem legal contar. Do passado, um dos concorrentes da Jacto, um dos principais concorrentes da Jacto, a matéria-prima do concorrente não ia chegar. A importação de matéria-prima do concorrente não ia chegar. O que a Jacto fez? A Jacto ligou para o concorrente e falou: olha, eu vou te emprestar minha matéria-prima para você utilizar. Quando a sua matéria-prima chegar, você me devolve. O concorrente não acreditou. Ele não acreditou nesse caso. Falou: como assim meu concorrente está me ajudando? Que você está querendo ganhar em cima de mim? Ele falou: não quero ganhar nada em cima de você. Quando a sua matéria chegar, você me devolve a sua na mesma quantidade. Eu vou te emprestar. Isso, para mim, mostra que o Brasil tem jeito. O Brasil tem futuro. Tem exemplos positivos que trazem esperança. Né? A Jacto ela está na cidade de Pompeia, interior de São Paulo. Se a gente for visitar a cidade de Pompeia, a gente vai perceber que a Jacto ela mudou a cidade. A cidade de Pompeia foi modificada pela Jacto. É uma cidade pequena, no interior de São Paulo. Para mim, ele é um case. É um case global. É um case global mostrando que uma empresa muda uma cidade. Do ponto de vista de educação da cidade, economia, do ponto de vista social, econômico, ambiental. A Jacto mudou a cidade de Pompeia. Se uma empresa pode mudar uma cidade, eu acredito que muitas empresas podem mudar um país. Até o concorrente, né? Imagina, você contemplar o teu concorrente, uma estratégia que dificilmente estaria em algum livro, algum manual de gestão, de consultoria, né? Mas você vê como tem sempre o outro lado. E muito isso tudo conectado com o que eu já ouvi muito do pessoal lá do Sistema B, de promover mudanças sistêmicas, né? E a empresa entender que o papel dela pode ir muito além. Esse case de Pompeia, você tem um impacto que extrapola totalmente a fronteira do privado, vai para o público e gera uma mudança social muito grande, né? Então, acho que qualquer empresa tem esse potencial. É questão de ter um olhar mais inteligente sobre a forma como a gente faz negócios, sobre a forma a gente faz gestão, sobre a forma como a gente pensa em produtos, serviços e processos. Toda empresa, independentemente do seu nível de maturidade, ela pode sim ter um olhar mais sistêmico para suas relações, ela pode sim priorizar. Há um outro ponto importante: nenhuma empresa tem que fazer tudo. Ninguém está demandando que as empresas sejam perfeitas em tudo. Agora, toda empresa ela deve sim ter consciência do que está acontecendo no seu entorno e priorizar ações. É importante ter prioridade. Toda empresa pode montar um comitê, priorizar ações, fazer ações e estar evoluindo de maneira contínua. Isso só reverbera, e João, eu defendo isso, não porque seja mais bonito, não porque é mais legal, é porque é melhor. É melhor para o negócio das empresas, vai dar maior lucro, vai dar maior retorno financeiro, o cliente vai ficar mais satisfeito, o cliente vai indicar mais as empresas, o colaborador vai ter uma melhor experiência, melhor bem-estar, o colaborador vai indicar mais a empresa para mais pessoas, vai melhorar a reputação da marca com o cliente, com o colaborador, com a sociedade, vai melhorar questões de SG das empresas. É positivo para todos os stakeholders, é positivo para o Brasil. Por isso que a gente fala de melhores para o Brasil. São melhores organizações para todos os seus stakeholders. É, isso aí. Quem for ler a pesquisa e entender isso com mais profundidade, vai ficar claro que, no fundo, é muito sobre isso, né? A gente construir empresas melhores e mais sólidas e longevas, né? Para não ficar muito nesse estigma de agora a gente tem que se preocupar com um monte de coisa que foge ao core da empresa e tal, que vem muito, como você falou, né? Muitos mitos vêm com isso e tal.
a gente está falando, como eu falei há pouco, sobre gestão de risco, então, e futuro, né? Então, isso é bem importante ficar claro para quem está nos ouvindo. Então, Pedro, para a gente encerrar a nossa gravação de hoje, eu queria te pedir dicas de filmes, livros, podcasts, e aí eu não falo nem necessariamente de ligados a ESG, ligados ao mercado, coisas que a gente tem debatido, mas coisas que você tem curtido, tem acompanhado, para a gente trazer um pouco do Pedro, pessoa física aqui também, né? E não só o Pedro, CEO da Humanizadas. Mas, claro, se quiser reforçar o livro, né? E sugerir outras leituras aí ligadas aos seus estudos, fique bem à vontade também. Cara, livros estão aqui do meu lado, tá? Eu acho que Empreendedorismo Consciente, eu citaria esse. Aqui não é um livro técnico, só tem histórias de empreendedorismo brasileiro, as histórias que estão aqui. Um outro livro tem anotações aqui minhas. É o livro Empresas Humanizadas, do Raj Sisodi, é o livro que nos dá o nome. Aqui tem cases de empresas americanas. Um outro livro, eu sou um dos coautores desse livro, Ensaios para uma Versão Mais Consciente, uma curadoria do Marco Ornelas. Aqui tem vários autores trazendo vários insights sobre melhores práticas das empresas. Para sair fora, talvez, aqui desse contexto, tem duas séries, talvez, da Netflix que eu recomendaria. Uma série da Netflix é a do documentário do Michael Jordan. Eu sou jogador de basquete, joguei basquete a minha vida toda, então eu acho fantástico olhar o documentário ali do Michael Jordan, O Último Arremesso. Tem um outro documentário também, o The Showtime, da HBO, que conta a história do Lakers. Eu gosto de ver esses documentários para olhar as relações do time de basquete. Então, tem o documentário do Jordan na Netflix, tem o documentário The Showtime do Lakers na HBO. Eu acho interessante ver as movimentações, as relações, os problemas de relações humanas que tiveram no time, o que deu certo, o que deu errado, como as pessoas se motivaram, como as pessoas se desmotivaram. Então, eu acho interessante olhar esse viés, porque isso acontece no dia a dia nas empresas. E tem um outro documentário da Netflix, que eu estou esquecendo o nome agora, acho que é The Playbook, que ele conta entrevistas de grandes treinadores. Na Netflix também conta entrevistas de treinadores de futebol, de tênis, de basquete, homens, mulheres. Então, isso traz uma experiência rica de como os treinadores motivavam os seus jogadores. Vou trazer um exemplo aqui desse do playbook, que é uma história do Doc Rivers, que é um técnico do Boston Celtics, foi campeão na NBA em 2008. O Boston Celtics tinha acabado de trazer o Paul Pierce, o Kevin Garnett, eles contrataram grandes estrelas para o Boston Celtics, só que o Doc Rivers estava tendo dificuldade de fazer o time jogar bem. Olha que eu acabei de contratar as melhores estrelas do basquete americano, estão no meu time, mas o time não está jogando bem. O que eu faço? E olha que curioso, um dia, uma senhora, ele estava sentado num local, uma senhora chegou para conversar com ele e perguntou, Doc, ele chama Doc Rivers, você já ouviu falar do conceito de Ubuntu? Ele falou, não, nunca ouvi falar do conceito de Ubuntu. Ela falou, você está precisando trabalhar ele com o seu time. Ele voltou para casa, foi pesquisar o que era o Ubuntu, e ele descobriu que o Ubuntu a minha humanidade está na sua humanidade. Eu sou humano porque você é humano. Eu sou o que eu sou porque você é o que você é. Ou seja, a nossa humanidade está na nossa relação, na relação entre pessoas. E aí, de ver o conceito de Ubuntu, que o Nelson Mandela trabalhou muito na África do Sul, isso caiu fichas para ele. Falou, nossa, eu preciso trabalhar o conceito de Ubuntu com o meu time. Porque enquanto meu time não trabalhar a relação dos jogadores, dos talentos que eu acabei de trazer, a gente não vai ganhar o campeonato. E ele fala que a partir do momento que ele começou a trabalhar o conceito de Ubuntu com o time de basquete, isso mudou a relação do time. Os jogadores começaram a jogar não para serem melhores para eles, mas para serem os melhores para o time. Porque eles perceberam que se eles serem melhores para o time ganha o campeonato. E isso mudou. Eu adoro ficar olhando. Eu te posso fazer uma última indicação aqui? Claro. Eu adoro ficar olhando para o basquete, para os esportes, assistir filmes, séries, que tudo para mim é metáfora, tudo para mim é analogia para a gente desenvolver uma nova consciência sobre a realidade ao nosso entorno, tá? Eu tenho um TEDx chamado Cultivando Organizações, eu indicaria o meu TED,
onde eu falo do jardim, eu falo da natureza. Todo dia eu dedico meia hora no cuidado com a natureza aqui em casa, e eu vejo que na natureza tem uma série de metáforas, de aprendizados nossos sobre a nossa relação com nós mesmos, com outras pessoas e com a sociedade. Então eu indicaria assistir o meu TED, eu gravei em 2006, 2007, e eu trago esse olhar da natureza, de como a gente pode aprender com a natureza para desenvolver relações mais saudáveis nas nossas organizações. Tá? Muito bom, adorei as dicas. Ó, eu que não jogo basquete, nem acompanho, assisti o do Jordan e realmente é um negócio genial, assim. Eu assisti com a minha esposa, a gente ficou consumido, ficou o sábado inteiro, a gente não conseguiu parar de ver. É um negócio realmente, a história dele é incrível, assim, né? E o filme é muito, muito bem feito. Então, assino embaixo essa dica que eu vi. E sobre esporte, acho que eu poderia complementar como uma dica aí na linha do que você deu, o filme King Richard, que conta a história do pai das irmãs Williams, que também é um filme, assim, maravilhoso e vai bem na linha desses que você citou. Então, é um que me ocorreu agora, que eu lembro que eu assisti e fiquei, pô, que filmaço. Muito legal mesmo. Então, Pedro, queria te agradecer imensamente aí pela conversa, foi muito bom. Vou deixar aqui dica para quem quiser acompanhar melhor, mais de perto, o trabalho do Pedro. Acompanha ele no LinkedIn, você pode procurar por Pedro Ernesto Paro, certo, Pedro? Aí você vai encontrar ele lá, segue no LinkedIn, que ele sempre está atualizando artigos, criou uma newsletter, né, recentemente ali no próprio LinkedIn mesmo. Então sempre tem coisa muito interessante por ali. E também o site da Humanizadas, né, que você pode ter muito conteúdo interessante ali, baixar a própria pesquisa. Em breve, como o Pedro falou, vai ter a outra, né, mais atualizada. Tem os artigos também, então tem um material muito rico para você que quer entender melhor esse universo que a gente debateu aqui hoje, tá? Então, Pedro, muito obrigado. Espero que a gente possa conversar em breve para comentar a próxima pesquisa aí. Combinado, vamos marcar. Obrigado, João, pela oportunidade e obrigado por estar nos assistindo aqui. Fico à disposição de vocês, espero que tenham curtido. Se tiverem comentários, sugestões, por favor, compartilhem nas redes sociais. Fico à disposição de vocês. Muito obrigado, tá? Valeu, gente. Até a próxima. A gente se vê no próximo A Economia Bem Entrevista. Até lá.